Bom dia, Enio. Bom dia, Isauro, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar? Um, dois, três. Eu sou Isaura Amorim E eu sou o Enio Pires. e este é o programa 743, que tem como objetivo responder às perguntas relacionadas às questões financeiras, saúde física, saúde social, saúde espiritual e também saúde nos negócios, que isso é muito importante. E como é que estão hoje perguntas aí, Enio? Muitas perguntas para nós? Hoje tem bastante pergunta, hein? Se for É? deixar, vai umas duas, três lives direto aí. Que maravilha. Se a gente não conseguir responder todas hoje, a gente marca uma live extraordinária para a gente poder responder as demais perguntas. Exatamente. Mandaram muitas perguntas então para você. Sim, hoje a gente tem mais de 15, umas 20 perguntas hoje. Que maravilha, hein? Então, Isso. a nossa live vai ser porreta, então. O pessoal está participando bastante aí. Ah, que maravilha. Então, vamos começar, então? Vamos sim. Vamos. Vamos começar, porque senão a gente não consegue responder nem metade disso hoje, então. Verdade, exatamente. Você está motivado? Com certeza, todos os dias, né? Ah, que bom. Qual que é a primeira pergunta de hoje? A primeira pergunta de hoje, Isauro, é uma pergunta bem interessante. Como consigo identificar se tenho síndrome de burnout? Isso. Nossa, então essa é a pergunta de hoje. O que é e como identificar o síndrome de burnout? Isso. Esta é uma pergunta forte, hein? Esse tipo de síndrome está relacionado ao mundo moderno. Porque, na verdade, o que é a síndrome de burnout? Causada pelo esgotamento profissional e a principal motivação é estresse. É por esta razão que as pessoas sofrem dessa síndrome aí. Então, o esgotamento profissional, o estresse do dia a dia, da correria, das pessoas para lá e para cá, o trabalho excessivo, isso causa esse tal de síndrome de burnout. Já que esta é a pergunta, vamos entender então como é que isso acontece e por que que acontece e quais as causas, né? Quais as consequências de tudo isso. Sim. Primeiro, é importante que as pessoas que estão aí presentes, que elas entendam quais são os sintomas para que ela possa identificar que ela está com essa síndrome, que é a síndrome de burnout. Ou, vamos dizer assim, a síndrome do esgotamento profissional causado por estresse. Então vamos entender. A primeira coisa, o primeiro sintoma é cansaço constante. Normalmente as pessoas que estão acometidas dessa síndrome, ela tem muito cansaço. Ela também tem distúrbio de sono, ela tem dificuldade para dormir. Olha só que interessante. É uma pessoa que se irrita com facilidade. Ela tem irritabilidade constante. Ela tem dores musculares. Tem falta de apetite ou come excessivamente. Tudo isso são sintomas, né? Todos esses males, vamos dizer assim, são sintomas do síndrome de burnout. Por exemplo, a alteração de humor, tem pessoa que uma hora está alegre, outra hora está triste. Então, isso também é um sintoma do síndrome de burnout. E quer ver outra coisa? A falta de memória. Você não está se esquecendo das coisas aí facilmente não, né, Enio? Não, por enquanto não. Então, a falta de memória também é um dos sintomas do síndrome de burnout. Olha só que interessante. Tem muitas pessoas que a gente conhece que sofrem dessas características aí. Faz sentido? Agora, o mais interessante também, além de você saber quais são os sintomas, é importante também você saber, sabe o quê? As causas. Quais são as causas que levam a síndrome de burnout? Vamos pegar aí 3 exemplos de causa para que a gente possa estudar isso junto. Primeiro, a falta de controle. Quando você não tem controle da situação, quando você tem dificuldade nas coisas que você vai fazer, você pode criar essa tal de síndrome de burnout. Ou o controle, né, vamos dizer assim, a falta de controle pode levar a você ter o esgotamento excessivo do profissionalismo e até mesmo das condições físicas. As expectativas também não atingidas te levam ao síndrome de burnout. Você também pode ter problemas de relacionamento com seus colegas. Imagine você numa empresa gigante. A relação com os colegas não é simples, não é verdade? Isso também pode levar ao tal do síndrome de burnout. E depois, tem uma coisa muito importante aqui que a gente fala todos os dias, que é
o desequilíbrio em casa, a falta de harmonia em casa, com a esposa e com os filhos, também gera o papo da síndrome de burnout. Então veja você, meu amigo, nós temos aí um monte de situações que pode levar você a esse tipo de problema. Só que tem um detalhe. Primeiro eu quero dar bom dia para todas as pessoas que estão chegando aí, o Chicão e a Maria, várias pessoas participando. Muito obrigado pela presença. Que vocês sejam bem-vindos e que a live de hoje seja muito boa para todos vocês. Pois bem, então a gente identificou aí para você, relacionou alguns sintomas e as causas. Agora, como é que faz então, Enio, para resolver esse tipo de problema? Como é que faz para eu me livrar do síndrome de burnout ou até mesmo evitar esse tipo de problema? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente evita esse tipo de problema? Para isso, sabe o que a gente tem que fazer? A gente precisa criar um programa de gestão de saúde. É isso que vai fazer a gente chegar a estar saudável e não ser acometido por esse problema que é o mal do século, né? O estresse é o mal do século. As pessoas têm muito estresse por aí. E o estresse causa vários tipos de problemas. Por exemplo, causa depressão, causa um monte de coisas no ser humano. E tem gente que fala, inclusive, que a depressão é coisa de gente fraca, né? Mas esse tipo de irritabilidade leva as pessoas a ter todas estas causas e esses problemas. Pois bem, então são 5 as saúdes que contém um programa de saúde, vamos dizer assim, mental, para que nós possamos chegar lá e não ser acometido a nenhum tipo de problema, inclusive ao síndrome do burnout. Então veja bem, o tema da aula de hoje é saúde mental, certo ou não? Então esse programa ele é constituído, sabe do quê? De 5 saúdes. Aí eu lhe faço a pergunta, onde é que está as 5 saúdes? Está no Guia do Sucesso, que tem como principal objetivo inserir a espiritualidade dos negócios. Concorda ou não? Então veja você, a pergunta das pessoas aí veio para a gente poder falar, inclusive, do nosso programa de treinamento. E qual que é essa gestão de saúde? Qual que é esse programa de treinamento? Saúde espiritual, saúde física, saúde familiar, saúde social e saúde financeira. Qualquer indivíduo, Enio, que estiver bem nestas 5 saúdes, ele não vai ter problema de síndrome de burnout. Ou não vai ter esgotamento profissional, com certeza absoluta. Porque vai ser uma pessoa altamente resolvida. Porque quando você cuida da sua saúde física, principalmente, que você vai lá, faz exercício, cuida da alimentação, por exemplo, você vai estar bem fisicamente. Mas nada disso vai resolver se você estiver com a mente perturbada. Porque, na verdade, o causador da síndrome são as questões mentais. Os problemas mentais é que levam a pessoa a ter uma síndrome como essa, a síndrome do burnout. Então, veja você, o que a gente tem que fazer? Cuidar da mente. E é por isso que no programa de saúde do ser humano, que tem 5 saúdes, da gestão da saúde, você precisa, sabe fazer o quê? Em primeiro lugar, colocar a espiritualidade como base da sua vida. Porque ela representa 90% da sua vida. E quando você está bem espiritualmente falando, você não cria nenhum tipo de problema para você. Você vai ser uma pessoa 100% saudável. Você vai ser uma pessoa alegre, uma pessoa resolvida, uma pessoa que tem tranquilidade para conversar. Então veja, a irritabilidade, por exemplo, ela vem da falta de controle. Percebe? Por que as pessoas ficam irritadas? Por que elas têm dificuldade de relacionamento com pessoas no âmbito social, por exemplo? Porque tem desarmonia em casa. Imagine você, um pai e uma mãe, ou um marido, tanto faz, que tem aí um monte de problemas em casa, com filho, com irmão, vive brigando, vive discutindo, vive se arranhando. Essas pessoas vão ser irritadas por natureza. E é por essa razão que cria síndrome como essa, que cria problemas desse tipo. Então o que a gente tem que fazer? Cuidar da espiritualidade, porque quando a gente faz isso, quando a gente cuida da espiritualidade, nada disso é capaz de atingir o ser humano. Quando você aceita que você e Deus são unos, que você e a natureza são unos, quando você tem a inter-relação com todas essas questões, sabe o que acontece? Nenhum tipo de síndrome vai chegar perto de você. Nem de burnout, nem esgotamento, nem estresse. Qualquer tipo de doença será eliminada. Por quê? Porque você está bem mentalmente. E da onde vem essa tranquilidade mental? Da onde vem
essa condição, fala assim, olha, eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Vem da convicção e da fé e da aceitação. Porque eu vou sempre falar isso para você, a aceitação ela é maior que a fé. Tem gente que fala assim, eu tenho fé. Mas quando você pergunta para ela se ela é capaz de fazer obras iguais às de Deus e até maior, sabe o que ela fala? Imagine, Isauro, eu sou criatura. Eu não tenho essa capacidade. As pessoas não assumem que elas vieram nesta vida com capacidade infinita. E por essa razão cria todo esse distúrbio. Então o esgotamento, para falar em português, né, para as pessoas, o esgotamento profissional causado por estresse vem da falta de convicção, vem da falta de fé, vem das dificuldades que as pessoas têm Sim. em ter uma relação estreita com Deus. Ou com a divindade que ela acredita. Porque como a gente falou outro dia, tem pessoas, né, que falam assim, mas eu não acredito em Deus, eu sou, por exemplo, uma pessoa ateu, né, que não tem fé nenhuma. Você até pode ser ateu, mas com certeza acredita na natureza, acredita na ciência, acredita numa inteligência, e quando você acredita nisso, quer você queira, quer não, você está acreditando em Deus com certeza absoluta. Então, como é que você resolve o problema do síndrome de Burnout? É quando você tem uma vida espiritual bem equilibrada. E qual é o objetivo disso, Isauro? Qual é o principal objetivo da gente ter uma vida equilibrada? É a gente alcançar o que o mundo moderno chama, Enio, wellness, e outra que chama mindfulness, que diz o seguinte, que você precisa estar bem nessas duas áreas. O que é isso, Isauro? O que é mindfulness? É atenção plena. O que é wellness? É você ter bem-estar, ok? E como é que a gente faz para ter bem-estar? Como é que a gente faz para ter atenção plena? Meditando. Aí você precisa praticar, né? O que você tem que fazer? Quais são as práticas que você tem que fazer para que você consiga atingir o mindfulness e o wellness? Você precisa fazer o seguinte. Primeiro, praticar um tipo de yoga, por exemplo. Por que eu estou falando de um tipo de yoga? Porque yoga você vai colocar mentalizações e exercícios físicos ao mesmo tempo, sabe? Então, por exemplo, se você pegar a Hatha Yoga, ela tem um monte de exercícios bacanas para fazer. Quando você faz exercícios, você vai equilibrar a respiração, por exemplo. Então, esta é uma das práticas que você tem que fazer para atingir, por exemplo, o mindfulness. E aí, depois, o wellness, que é o bem-estar, você vai fazer o quê? Você vai praticar todas as questões de alimentação, por exemplo. Você vai ler bons livros. Você vai cuidar da sua intelectualidade. Percebe? Então, essa é a segunda ferramenta que você vai praticar para resolver as questões dos esgotamentos, aí, seja ele profissional, mental, qualquer outro tipo. Então, quando você pensar desta forma, agir desta forma, você vai chegar ao objetivo. E por que eu falei de intelectualidade? Quando você lê bastante, o que vai acontecer? Você vai ter mais conhecimento, não é assim? Isso. Inclusive, quando a gente fala de espiritualidade, sabe como é que a gente pratica a espiritualidade de forma tranquila e de forma assertiva? É quando você faz três coisas. É quando você faz a meditação, que é uma das três práticas para você chegar no bem-estar, que é o wellness. Então, veja bem, a meditação, você precisa praticar todos os dias. Oração você precisa fazer todos os dias. Porque você vai ter equilíbrio mental e físico. Percebe? A segunda coisa que você tem que fazer para praticar a espiritualidade é leitura de livros sagrados. Olha só que interessante. Por que será que Deus colocou como leitura de livros sagrados em segundo lugar? Porque, por exemplo, quando você vai meditar, quando você vai orar, por exemplo, tem pessoas que não sabem orar, não sabem meditar. Você precisa saber meditar, você precisa saber orar para que você tenha objetivos resolvidos, para que você tenha resultados. E como é que eu medito, Isauro, de forma correta? É quando eu não medito ou quando eu não oro da forma do mendigo. Você sabe como é que é, Enio, orar de forma de mendigo? Não, ainda não sei. Não sabe? Não. Como é que é orar na forma do mendigo? É quando você dobra o seu joelho, ou quando você senta em posição de lótus, por exemplo, igual os mestres indianos, para meditar, e você medita ou ora pedindo alguma coisa. Então você ora pedindo. Então você é um pendente, você é um mendigo.
Sabe por que você ora pedindo? Porque você não aceita a sua condição verdadeira. Você não aceita que você e o universo são uns. Você não aceita, por exemplo, que você tem capacidade infinita. Você não aceita que você tem saúde infinita, alegria infinita, amor infinito. Você não acredita, não aceita que você tem harmonia infinita. E quando você tem esse tipo de distúrbios mentais, você vai criar a síndrome de burnout. Você vai ter dificuldade com relacionamento. Você vai ter dificuldade com a sua família. E aí, sabe o que acontece? Você vai sofrer. E por que vai sofrer? Porque não está equilibrado espiritualmente. Mas eu falei que são 3 as práticas, né, para praticar a espiritualidade, não foi? Então, é meditação ou oração, é leitura de livros sagrados para você ter a sabedoria para meditar. E aí você vem a terceira prática, que é a mais importante talvez de todas, que é a prática da doação. Praticar o amor, a benevolência, a empatia. Então, quando você tem esse tipo de informação na sua mente, sabe o que acontece? Você vai ser feliz, você vai ser saudável, você vai ser próspero, você vai ser bem-quisto pelos amigos, você vai ter bons relacionamentos. Acabou de entrar aí uma amiga muito querida, Ana Jalu, que é uma grande jornalista. Seja bem-vinda, muito obrigado. Você precisa, de fato, praticar tudo isso. Aí você vai chegar no Mindfulness, que é você ter a atenção plena naquilo que é verdadeiramente saudável para você. Você precisa ter atenção naquilo que vale a pena ter atenção. Tem pessoas que estão com a mente focada nesse momento, Enio, sabe no quê? No Covid-19. E aí, por isso que perguntaram a semana passada que os casais brigam por causa do Covid-19. Só para você ter uma ideia, tem pessoas, por exemplo, que chegam a ter irritação no corpo por causa da irritabilidade do dia a dia com os parentes, com os amigos, com todo mundo. O corpo responde o que você tem na mente. Aquilo que você acredita. Aquilo que você pratica. Esta deve ser a noção que todo mundo tem que ter. É você acreditar que você e Deus são uns. Que você e o universo são uns. A Elza falou assim, deixa eu ver o que ela falou assim. Esse deve ser o mal da nação. Só que vai ao Pai pedir. Olha só. É o mal do mundo. É a falta de fé. É a falta de empatia. É a falta de colaboração. É a falta de amor. As pessoas não se colocam no lugar do outro, Enio. Este é o problema. E por isso que cria síndrome de burnout. Olha só que interessante. Um nome bonito, né? Um nome bonito, inclusive, tem uma pesquisa muito forte feita na Universidade de Yale para explicar essa questão do burnout, né? Que é o distúrbio aí, que é o esgotamento. Por quê? Eles pesquisaram mais de 400 pessoas e descobriram que as principais causas eram relacionamento com os amigos e relacionamento com a família. Olha só que interessante. Veja bem, meu amigo, você precisa estar bem em casa. As pessoas que não amam verdadeiramente maltratam as pessoas que estão à sua volta por falta de amor. E por que tem a falta de amor? Por várias razões. Aí a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando de falta de amor. Então, quando o amor não é verdadeiro, quando ele não é 100% focado na verdade, sabe o que acontece? Várias síndromes. E veja bem, sabe qual que é o mal do século, Enio? O mal do século é desarmonia familiar. Esse é o mal do século. E ninguém fala disso. As pessoas falam que é estresse, as pessoas falam que é falta de dinheiro, as pessoas falam que é problema de infarto, é Covid-19, não sei o quê. Tudo isso só cria problema na humanidade quando elas têm problemas de desarmonia em casa. Desarmonia com o pai, desarmonia com a mãe, desarmonia com o filho, desarmonia com o esposo, com a mulher. A desarmonia leva as pessoas a ficar desequilibradas. E aí perde a equanimidade. Veja bem. Então, quando você pensar em ter saúde perfeita, você precisa pensar em ter espiritualidade. Você precisa pensar em ter Deus dentro do seu coração. É isso que você precisa fazer. Eu falei outro dia e vou repetir. Você pode até ser ateu, mas não pode ser burro.
Tá certo? Você precisa acreditar que existe uma inteligência muito maior do que você pode ver com os olhos carnais, ver com os 5 sentidos. Você precisa entender que quando sua mente está boa, tudo na sua vida fica boa. Tudo na sua vida fica bom. Eu preciso estar bem fisicamente, mas antes disso, eu preciso estar bem mentalmente. E só tem uma forma de fazer isso. É você ter a espiritualidade correta. É isso que você precisa fazer. Então, o que acontece? A Fátima está falando que a desarmonia é um problema. E é. As pessoas ignorantes ficam desarmônicas. É uma ignorância. É uma burrice ter desarmonia, N. Sabe por quê? Porque quando você fica com desarmonia, você cria todos os demais problemas da sua vida. Olha só, a desarmonia cria depressão, cria problemas financeiros, cria problemas físicos, cria todos os tipos de problema. E sabe por quê? Porque as pessoas não aceitam o Deus que está dentro do coração de cada um e que é capaz de resolver qualquer situação. Bem, então, N, tudo isso que eu falei foi para evitar, para resolver o problema de burnout. A síndrome de burnout acontece quando você tem distúrbio familiar, quando você tem distúrbio social, quando você não se relaciona bem com seus amigos. Sabe o bullying? Sim. O bullying causa o síndrome de burnout. Você brigar com pai e mãe causa o síndrome de burnout. Está respondida a tua pergunta? Tá respondida. Então o que acontece? Você precisa estar praticando a técnica do bem-estar ou do wellness, ou praticar a técnica da atenção plena, que é mindfulness. Ok? Ok. Esses são os nomes modernos para dar para essas duas coisas. Mindfulness e wellness. Bem-estar e atenção plena. Legal? Legal.